Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 7 de julho de 2023, do segundo livro de Samuel, profecia messiânica de Natã. Naqueles dias, tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: Vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas naquela mesma noite a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel, até o dia de hoje, mas tenho vagueado em tendas e abrigos. Por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel, disse porventura a alguns dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo: Por que não me edificaste uma casa de cedro? Dirás, pois, agora ao meu servo Davi: Assim falou o Senhor Todo-Poderoso: Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosse o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei de modo que possas morar lá sem jamais ser aniquilado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos, e o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com vara de homens e com golpes dos filhos dos homens, mas não retirarei dele a minha graça, como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Então o rei Davi foi assentar-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e o que é a minha família, para que me tenhas conduzido até aqui? Mas como isto te aparecia pouco, Senhor Deus, ainda fizeste promessas à casa do teu servo para um futuro distante, porque esta é a lei do homem, Senhor Deus. O que poderia Davi acrescentar agora? Tu conheces o teu servo, Senhor Deus. Conforme a tua palavra e segundo o teu coração, fizestes todas essas grandes coisas, manifestando-as ao teu servo. Por isso és grande, Senhor Deus, pois não há ninguém igual a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que ouvimos com nossos próprios ouvidos. E que nação há na terra semelhante ao teu povo Israel, a quem seu Deus veio resgatar, para se tornasse o seu povo, dando-lhe renome, operando em seu favor grandes e terríveis prodígios, e expulsando nações com seus deuses da presença do povo que libertastes do Egito. Estabeleceste o teu povo Israel, para que ele seja para sempre o teu povo, e tu, Senhor, te tornaste o seu Deus.
Agora, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizeste ao teu servo e à sua casa, e faze como disseste. O anjo Gabriel a Maria anunciou: Tu hás de conceber um menino e dar à luz. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, sobre o trono em teu lugar colocarei. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Do livro sobre a predestinação dos santos de Santo Agostinho Bispo. Jesus Cristo da linhagem de Davi segundo a carne. Esplêndida luz da predestinação e da graça é o próprio Salvador, o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Para que isso acontecesse, como adquiriu a natureza humana que nele existe? Com que precedentes méritos de obras ou de fé? Respondam-me, por favor. Aquele homem, para ser assumido na unidade de pessoa pelo Verbo coeterno com o Pai e ser o Filho unigênito de Deus, o que fez para merecê-lo? Qual o bem que precedeu? Que fez antes, que acreditou, que pediu, para chegar a essa indizível excelência? Na verdade, não foi pela ação do Verbo ao assumi-lo que este mesmo homem, desde que começou a existir, começou a ser o Filho único de Deus? Manifeste-se assim a nós, em nossa cabeça, a fonte de graça, donde ela se vai difundir por todos os membros, segundo a medida de cada um. Com efeito, a graça pela qual no início de sua fé um homem se torna cristão é a mesma pela qual esse homem, desde sua origem, foi feito Cristo. Assim, pelo mesmo Espírito, renasceu aquele cristão e nasceu este, o Cristo. Pelo Espírito, faz-se em nós a remissão dos pecados. Por esse mesmo Espírito que fez com que o Cristo não tivesse pecado algum. Deus teve a presciência de que faria tais coisas. Esta é, portanto, a predestinação dos santos, aquela que refugia ao máximo no Santo dos Santos. Quem poderá negá-la se compreende com justeza as palavras da verdade? Pois foi-nos ensinado que o próprio Senhor da Glória, enquanto homem feito Filho de Deus, foi predestinado. Jesus foi predestinado, ele que haveria de ser filho de Davi segundo a carne, haveria de ser também segundo a virtude, filho de Deus segundo o Espírito de santidade, porque nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. É esta singular assunção do homem pelo Deus Verbo, que se realizou de modo inefável, a fim de que o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do homem, a saber, Filho do homem por causa da humanidade assumida e Filho de Deus por causa daquele que assumia, fosse verdadeira e propriamente dito o Deus unigênito, que não acontecesse termos de crer numa quantidade e não na Trindade. A natureza humana foi predestinada a tão imensa, sublime e máxima elevação que não tem por onde mais se elevar, assim como a própria divindade não encontrou meios de se rebaixar, mas por nós do que aceitando a natureza do homem, com a fraqueza da carne, até a morte da cruz. Assim como foi predestinado o único para ser nossa cabeça, assim também, embora muitos, nós somos predestinados para sermos seus membros. Calem-se aqui os méritos humanos mortos por Adão, e reine aquela que reina, a graça de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, único Filho de Deus, um só Senhor. Quem quer que encontre em nossa cabeça méritos anteriores àquela singular geração, busque em nós, seus membros, os méritos precedentes à múltipla regeneração.
A plenitude dos tempos já chegou. Deus enviou seu Filho à nossa terra de uma virgem nascido sob a lei, para salvar os que estavam sob a lei. Pelo amor infinito com que Deus nos amou, enviou-nos seu Filho numa carne semelhante à carne do pecado, para salvar os que estavam sob a lei. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.